Boa noite. Grande João Paulo, tudo bem? Só o ouro. Ah, Tudo certo. tudo certo? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo por aí? Eu vou fazer chamada hoje por aqui. Dá um alô aí, pessoal. Quem está me ouvindo bem? Como que tá o áudio? O áudio tá ótimo, professor. Obrigado. Tá tudo bem o áudio, professor? Obrigado. Libera aí, gente. Arcan. Eles liberam para todo mundo, para todos os outros professores, menos para mim, hein? Poxa. Crueldade. Esperar o pessoal chegar aqui. Sério que ninguém vai aparecer aí? Sério isso? Todo mundo com o caderno em mãos aí? Sim? Não. Ninguém quer conversa hoje. Vocês estão cansados dessa quarentena, gente? Muito. Demais. Vontade de sair, né? Numa boa. Eu acho que a gente fica aí até o ano que vem ainda desse jeito, meio que na quarentena. Deus me livre. Tô brincando, eu acho Que que... quarentena de saci é essa, hein? Hã? Que quarentena de saci é essa? Eu acho que logo a gente já volta já. Vai muito tempo mais não. Deus me livre de demorar. Justamente. Nós paramos onde na aula passada? Vocês lembram? Vamos ver aqui. Todo mundo anotou? Fizeram as anotações? Pegando o material aqui. Deixa eu pegar aqui a tela. Beleza. Tá. Boa noite, professor. Fala, Rodolfo. Fala, Richard. Tudo certo? Como que tá? Bom, depois de um dia pesado de trabalho, né? É, mas é assim mesmo. É assim mesmo. E aí, Richard, como que tá o movimento aí? Tá legal, prof. Tá bem complicado, na verdade. Logo melhora. Tá melhorando. O pessoal tá pelo E delivery. aí, Silvio? Tranquilo? Ó, fala pra ela quer participar da aula também?
Ela tá participando aqui. Ela tá participando já. Tá bom, então. Isso aí. Vamos lá, então. Pessoal, tudo certinho, então? Vamos dar continuidade? Vamos! Nossa, ouvi vocês falando. Vamos! Vamos! Então tá bom, então. Deixa eu ver se tem mais gente chegando aí. Então tá. Boa noite, Boa noite. Quem foi que falou agora? a Duda. E aí, Duda, tudo certo? Tudo bem, e você? Bem também. Bom, prof. Tá com o caderno em mãos já? Sim. Primeiramente, parabéns agora para vocês, viu? Hoje é dia do estudante de direito. Parabéns para vocês, viu? Valeu, professor. Eu acho que a Boa gente noite. presente. Valeu, professor. Então tá bom. Gente, vamos lá. Nós paramos lá na última aula na questão da venda do estabelecimento, né? Isso? Seria isso? Seria. Então vamos lá. Tá. Senhores, o artigo 1145, para a gente poder dar continuidade lá então. Deixa eu admitir mais todos aqui. O artigo 1045, mais uma vez, ele trata da eficácia da venda do estabelecimento comercial através do trespasse. Tá bom? Olha o que diz o artigo 1145. Se o alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Veja, o que é interessante a gente entender? O que nós temos que entender aqui? Nós estamos tratando da venda do estabelecimento comercial, aquele mesmo conceito que nós já analisamos, que nós já estudamos, e que é possível, por se tratar de um patrimônio e de um objeto único, ser alienado. Tá? E quando que acontece a transferência do estabelecimento? Ela vai acontecer quando ocorrer a transferência da sua funcionalidade. Beleza? Tranquilo até aqui? E nós vimos também que o estabelecimento, lá no 1144, que nós vimos que o estabelecimento, para que seja que tenha efeitos. Primeira situação. Primeira situação, eu tenho que fazer o seu registro na junta comercial. E em segundo momento, eu tenho que publicá-lo. Beleza? Tranquilo? O que eu quero... Deixa eu passar para vocês, para que vocês possam ter isso disponível. Eu preparei alguns esquemas para que vocês vão analisando e acompanhando comigo. Tá? Então, veja só. Estão acompanhando no material? Então, né? Sim. Então, tá bom, então. Obrigado. Sim. Olha lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Caramba.
Então, veja só. Estão conseguindo ver? Então, veja. O trespasse. Efeitos contra terceiros. Eu preciso da sua averbação, tá? E da sua publicação. Averbação na inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que seria, então, na junta comercial, tá? E a publicação na imprensa oficial, ou seja, no Diário Oficial do município. É interessante entender o seguinte, não basta somente o registro, é necessário que seja realizada a publicação. Beleza? Tá bom, então. Falamos, então, do registro 30 dias, ou seja, eu tenho 30 dias a partir do ato constitutivo para efetuar o registro. Tá? Se eu efetuar o registro nesses 30 dias, retroage todos os efeitos desde a data da assinatura do seu contrato. Beleza? Tranquilo até aqui? Ok. Professor, Vamos lá. Oi. explica isso aí para mim de novo, sobre efeitos. Eu não entendi muito bem, não. Esse do registro? O do registro, você fala? 30 dias, que fala dos 30 dias ali embaixo. Retroage, efeitos a partir da data da assinatura. Como assim? Não entendi. Pega lá, artigo 1151 do Código Civil, lá no parágrafo 1º, diz o seguinte, ó, os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias, contados da lavratura dos atos respectivos. Ou seja, eu tenho um prazo para efetuar o registro desse contrato de trespasse. Então, suponhamos, certo? Suponhamos, o prazo, então, ele é de 30 dias. Se eu assinei, isso daí, quem foi que falou? Eu, a Laís. Laís, isso daí, você vai ver a diferença, você vai ver realmente entender esse artigo lá na frente quando se tratar de responsabilidade da dívida, tá? Então, se eu assinei o ato constitutivo não, o contrato de trespasse hoje, eu tenho até 30 dias para efetuar o registro dele. Se eu efetuar o registro dele lá no 29º dia, todos os efeitos do contrato do trespasse, ele retroage à data da assinatura do contrato, entendeu? Tranquilo até aqui? Laís? Sim, é que travou aqui, sim, entendi. Então tá, ele retroage. Todos os efeitos, eles passam a incidir desde a assinatura do contrato. Se eu assinei no dia 1º e lá no dia 29 eu publiquei, se eu assinei no dia 1º e lá no dia 29 eu registrei, ou seja, todos os efeitos retroagem desde a data da sua assinatura. A partir do momento ultrapassado esses 30 dias, aí já não retroage mais, entendeu? Ou seja, os efeitos, eles começam a contar do momento do registro. Se eu, por exemplo, efetuei o contrato de trespasse no dia 1º e só fui registrar no dia 10 do mês seguinte, os efeitos, eles passam a vigorar somente a partir do dia 10 do mês seguinte, tá bom? Ele não retroage a data em que eu constituí o contrato de trespasse. Beleza? Tranquilo? Beleza, entendi agora. Lembrando Obrigada. Que é necessário a publicação, tá? Agora veja só. Imagine só, tá? Imagine a seguinte situação. E agora nós falamos de efeitos contra terceiros, tá? Nós vimos que os efeitos entre as partes somente o contrato, ok? Agora, e se ocorrer a venda do estabelecimento? E existir, por exemplo, dívidas, alguma coisa nesse sentido. Isso a gente vai tratar no 1146. Lê novamente comigo o artigo 1145. Quem está com o código, lê comigo. Se o alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação
do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da assinatura, a partir da sua notificação. Senhores, veja só, se não restarem bens suficientes para o alienante, se o empresário A vendeu o estabelecimento comercial para o empresário B, e esse alienante contraiu dívidas, tá, durante o exercício da sua atividade econômica, ok? Primeira situação que você tem que entender: se não restar bens para esse empresário A para saldar aquelas dívidas, automaticamente aí não vai produzir eficácia. O contrato não terá eficácia. Aí chega o artigo 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, ou seja, dívidas, a eficácia da alienação vai depender de algumas condições. Vocês estão conseguindo acompanhar? Porque esse artigo 1145 ele necessita de uma atenção muito grande aqui. Então, primeira situação: se o alienante não tem bens suficientes para pagar o seu passivo, primeira situação, quando então esse contrato de trespasses terá efeito? Ou seja, primeira situação, se o alienante efetuar o pagamento. Olha a situação que eu estou colocando para vocês. O empresário A, tá? Ele vendeu o estabelecimento para o empresário B, porém, ele não tem bens suficientes. Veja que eu estou falando de bens, patrimônio. Ele não tem patrimônio suficiente para arcar com as despesas contraídas durante o exercício da sua atividade. Aí, gente, diante dessa situação, resta ao empresário alienante pagar a dívida. Se ele pagar a dívida, beleza, perfeito. Aí sim, surte efeitos. Agora, se o empresário alienante não efetuar o pagamento das dívidas, primeira situação, ele vai precisar buscar a autorização, a anuência dos credores para a venda do seu estabelecimento para o empresário B. Caso os credores não autorizem, não estejam de acordo com essa venda, o contrato de trespasse não terá efeito. Entenderam até aqui? Deu para entender? Como que ocorre esse consentimento? Esse consentimento, em primeiro momento, ele pode ser por escrito, tá? Ou seja, os credores recebem uma notificação e, por escrito, eles autorizam a venda daquele estabelecimento. Eles consentem com a venda. Eles estão anuindo com a venda desse estabelecimento, por escrito. Ou tacitamente, quando o empresário alienante notifica esses credores e, passado 30 dias, não há nenhuma manifestação, nenhuma resposta desses credores. Diante dessa situação, também gerará efeitos. Quer ver o que deu para entender aqui diante desse exemplo? Professor. Diga. Uma pergunta. Vamos supor, se eu sou o proprietário da padaria Quipão, no caso, eu estou vendendo uma padaria Quipão para o senhor. É você, Gustavo, que está falando, né? Isso. E eu tenho algumas dívidas em nome da padaria. Então, Gustavo, espera um pouquinho. Nós sabemos... Espera aí.
Deixa eu ver aqui, eu preparei um exemplo, Gustavo. Deixa eu ver se eu posso suprir já a sua dúvida diante desse exemplo, tá? Me dá só um minutinho aqui que eu vou falar para você. Tá enxergando aí esse material? Estão vendo aí? Então, acredito que estejam. Então tá, gente. Imagine só. Gustavo, você tá vendo? Sim, professor, estou. Então tá bom, então. Imagine aqui, Gustavo, ó, padaria Que Pão, tá? Nome fantasia. E o nome empresarial Empório da Confeitaria. Nós temos aqui o empresário A. Beleza? Aqui, ó, o empresário A. Tá? Ele vende sócio Marcos Paulo, pessoa jurídica. Imagine que esse empresário aqui, ele contraiu 3 dívidas com 3 credores. Credor 1, credor 2, credor 3. Ok? Ele vende esse estabelecimento mediante um contrato de trespasse, tá? Ele vende o seu estabelecimento mediante um contrato de trespasse para o TJ Confeitaria, que o sócio é o Tiago e o João Paulo. E o João, certo? Ele vendeu. Veja que o estabelecimento ele está mudando de titularidade, automaticamente alterando a sua, transferindo a sua funcionalidade. O contrato de trespasse é um meio cabível. Agora veja só, o contrato existe e é válido, desde que possua nos elementos o negócio jurídico, a escada pontiana, certo? Agora eu estou falando do contrato. Lembra da escada pontiana, né? Elementos de existência, validade. Agora eu estou dizendo de efeitos. Para que esse contrato tenha efeitos jurídicos entre as partes, primeira situação, o contrato produzirá efeitos quanto a terceiros, e aqui eu estou dizendo quanto a credores, enfim, contra o fisco, enfim. Se o empresário A possuir bens suficientes para pagar as dívidas dos seus credores 1, 2 e 3. Regra do artigo 1145. O contrato de trespasse ele terá efeito em primeiro momento, se o empresário alienante tiver bens para saldar, suficientes para saldar a dívida que contraiu com os seus credores. Caso agora o empresário A não possuir, olha aqui, ó, não possuir bens suficientes para arcar com as dívidas, com esses seus credores aqui, automaticamente, para que o contrato gere efeitos, tenha efeitos, primeira situação, o empresário A ele vai precisar pagar essa dívida. Tá? Se ele pagou, ok. Ele vai precisar pagar essa dívida. Agora, se ele não tem dinheiro para pagar, automaticamente o contrato terá efeitos se ele conseguir o consentimento. Olha aqui, ó. O consentimento desses credores. Oi. A Ana Carla está tentando entrar na live. Ela pediu para o senhor aceitar ela. Aceitei aqui o pessoal. Obrigado. Obrigado eu. Agora veja só. Se o empresário A não efetuar o pagamento, para que esse contrato tenha efeitos perante terceiros, ele precisa buscar o consentimento desses credores. E ele vai buscar o consentimento desses credores de uma forma expressa, por escrito. Os credores dão a anuência, consentem de forma escrita,
ou de uma forma tácita após 30 dias, mantendo-se em silêncio da data da notificação. Diante dessas situações, olha, o contrato de trespasse, ele possui existência, ele possui validade e ele possui efeitos perante terceiros. Deu para entender esse artigo 1145 aqui? Gustavo, será que eu consegui suprir sua dúvida diante dessa situação, desse exemplo que eu coloquei? Não, professor, minha dúvida era quanto a um exemplo, um tanto quanto um meio que particular. Vamos supor que eu seja dono da padaria Aqui Pão, e eu tenho a dívida com 3 credores, assim como no exemplo. E você seria o proprietário da confeitaria TJ. E nós estamos celebrando a venda da titularidade do estabelecimento por meio de um contrato de trespasse. Certo. Eu queria saber se a gente aprendeu que o bem da empresa se confunde também com os bens do proprietário, do empresário, certo? Eu gostaria Você está falando de empresário individual, né? Isso. Eu gostaria de saber se eu, como empresário, poderia transferir o nome das dívidas, porque as dívidas estariam, no caso, no nome da padaria Aqui Pão. Perfeito. Eu transferi... Espera lá. Então tá, você já está lá na frente. Isso a gente vai ver lá no artigo 1146, tá? Aí você está querendo falar de responsabilidade, transferência de dívida para o empresário adquirente, é isso? Isso. Então tá. Na verdade... Chega lá. Tranquilo, então. Então entende e foca aqui. Beleza? Eu quero que vocês entendam isso daqui. Tem efeito perante terceiros? Tem. Eu preciso do quê? Primeira situação. Eu preciso registrar e publicar esse contrato de trespasse. Fundamental isso. Ok? É fundamental registrar e publicar esse contrato de trespasse. E além de registrar e publicar esse contrato de trespasse, ainda para que esse contrato surta efeitos perante terceiros, perante credores, primeira situação, é necessário que o alienante tenha bens para vender. E se ele não tem bens, ou se ele tenha bens para pagar dívidas que ele contraiu, e se ele não tem bens para pagar dívidas que contraiu, automaticamente terá efeitos o contrato de trespasse somente se o empresário alienante pagar essas dívidas ou, não pagando, buscar o consentimento dos credores. Vamos escrever isso aí? Vamos lá? Olha lá. Olha o que eu coloquei para vocês. Artigo 1145. Tá. Desde que o empresário... Não restam bens. Desde que o empresário alienante não possua bens suficientes para pagar a dívida. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou começar aqui, ó. Em vermelho aí. Não restarem bens. O contrato de trespasse terá efeitos perante terceiro caso o empresário alienante tenha bens suficientes para arcar com as dívidas contraídas no exercício de sua atividade, tá? E aqui o exercício, pode colocar aí, o exercício da atividade desempenhada no estabelecimento comercial vendido. Ou seja, se o empresário alienante possui bens, contraiu dívidas e possui bens suficientes para que ele possa arcar com essas dívidas, aí sim, ele vai
esse contrato ele vai ter efeitos. Beleza? Vamos lá. Caso... Estou indo devagar demais ou muito rápido? Ah, eu estava copiando, professor. Copiou? Não, o senhor subiu muito. Desce só um pouquinho, fazendo favor. E agora? Aí, obrigada. Obrigada. Então tá. Vamos lá? Olha lá, o exercício da atividade desempenhada no estabelecimento comercial vendido. Caso o empresário alienante não possui bens para arcar com as dívidas contraídas no exercício da atividade, tracinho, naquele estabelecimento comercial a ser vendido, vírgula, o contrato de trespasse somente terá efeitos quanto a terceiros se, dois pontos, 1. Estão acompanhando? Estão acompanhando, gente? Sim. Sim. 1. Só terá efeitos com a terceira 1. Se o empresário alienante pagar as dívidas. Ok? Se ele pagou as dívidas, beleza, terá efeito perante terceiros. Tranquilamente. 2. Caso não pague as dívidas, caso não pague as dívidas, 2 pontos. A. Terá que conseguir o consentimento, terá que adquirir o consentimento dos credores. Terá que adquirir o consentimento dos credores de forma escrita. Vamos dar uma ênfase aqui. E aqui, quando eu falo escrita, é um consentimento expresso, tá? Ou consentimento tácito. Ou seja, o que é o consentimento tácito? Quando o empresário notifica os credores e estes não se manifestam pelo prazo de 30 dias. Aí eu tenho um consentimento tácito. Diante dessa situação, será possível e gerará efeitos o contrato de trespasse. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Uma dúvida ali. E passando no caso do tácito aí, passando o período dos 30 dias, tem alguma outra forma da pessoa que tinha para receber ir atrás, tentar anular ou não? Peraí, depois dos 30 dias... Aí eu vou entrar agora numa situação aqui. Andrei, você já me deu um gancho, segura a sua dúvida. E agora que tá. Vamos lá. Imagine a seguinte situação.
Tá? Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação aqui. Vou colocar novamente. Espera lá. Ué, gente. Ah, caramba. Ó. Imagine essa mesma situação aqui, tá? Padaria Que Pão vendeu para o TJ Confeitaria. Agora, esses credores aqui, imagine que eles não deram anuência, não consentiram, e que o empresário A, ele não tem bens suficientes e não efetuou o pagamento da dívida. Tá bom? Olha a situação. O empresário, imagine essa situação e que o empresário A, 1, não tem bens para pagar as dívidas. 2, não efetuou o pagamento das dívidas. 3, e sequer buscou o consentimento expresso ou tácito dessa alienação da venda do trespasse. Pergunto para vocês, quais são as medidas a serem adotadas pelos credores? Tá? Veja só, você, nessa posição, os credores poderão, 1, requerer a anulação do contrato de trespasse? 2, poderia os credores ingressar com uma ação pauliana? Vocês viram lá que eu falei para vocês a ação pauliana, que nada mais é na transferência da propriedade a fim de ocultar, não apagar dívidas do credor, uma ação pauliana. Qual que seria a medida mais cabível? O negócio jurídico seria anulável? Qual que seria a medida mais cabível aqui para vocês, aos olhos de vocês? O que vocês me dizem? Dá uma ajudinha aí, gente. Só para a gente... A pauliana? A pauliana? Eu penso que sim. Tá. Vamos lá, vamos arriscar. Agora é a hora de arriscar. Senhor, eu acho que anularia no caso, né? Se ele não avisou e nem fez da forma tácita, mencionando, tipo, quem tinha para ele pagar. Acho que vai ser anulável, porque não cumpriu o requisito, né? Mas eu tenho interesse de receber e ele não tem dinheiro, eu faço a pauliana para quem for ficar com a empresa ter condições para me pagar. Mas ela teria que concordar, né? Às vezes ela compra a empresa... Só que não foi falado que ela não concorda. Não foi falado. E nem que concorda. Vamos colocar, vamos raciocinar. Hein? Vamos lá, vamos pensar. Veja só. Gente, do que eu estou tratando? E é isso que a gente precisa desenvolver. Tá? É isso que a gente precisa desenvolver. Por favor, dá uma lida novamente no artigo 1145. Eu quero que vocês desenvolvam essa possibilidade de buscar nos artigos a melhor alternativa. O artigo 1145 está falando o seguinte: se o alienante não restarem bens suficientes, olha só, ele tem que fazer isso para conseguir o quê? O efeito do negócio jurídico perante terceiros. Tá? Considerando essa situação e se tratando que o artigo especifica tão somente a questão de efeitos, eu quero que vocês vão até o artigo 166 do Código Civil. Já que vocês falaram que, de uma certa forma ou de outra, o negócio jurídico é nulo. Tá? Mas o negócio jurídico ele não é nulo. Porque eu estou tratando de efeitos. Eu estou tratando de encargo. Tá? É uma situação que vocês estudaram lá eu acredito que tenha sido no primeiro ano, negócio jurídico, validade, campo da existência,